Olá, meu amigo, olá, minha amiga, e a prosa continua. Maringá, a linda Maringá, 77 anos. Nada melhor que conversar com uma pessoa que fez parte e faz parte dessa história. Eu convidei, está presente aqui nos estúdios da TV Engá, no programa Edilson Corrêa em Comunidade, Hércules Ananias. Olá, tudo bem? Boa noite. É com grande satisfação que a gente faz presente nesse belo dia glorioso de fé e esperando que tudo sempre ocorra de bem para nós. Hércules, você tem uma história maravilhosa, hein? Nossa, que história. Mas vamos começar o seguinte, o nome do pai e o nome da mãe. Eu sou filho de Ananias Tomás de Souza e de Benedita Marques de Souza. Viemos de Barretos, estado de São Paulo, em 1951. Chegando a Maringá, 15 de agosto de 1951, eu apenas não tinha completado ainda 2 anos de idade. Ei, que maravilha, hein? Tem irmãos? Éramos em 6 irmãos, né? 3 homens, 3 mulheres, já 4 falecidos, resta um irmão com 84 anos e eu com 74. O nome do irmão? Milton José de Souza e mora em Várzea Grande, Mato Grosso. Filhos? Tem filhos? Tenho um filho. O nome dele? Não, na verdade 2, né? Michele Campos da Silva e Márcio, já falecido, Márcio Ribeiro da Silva. Maringaense. O orgulho de ser... Porque assim, cá entre nós, vindo de 51 para cá, 71 anos de história, se sente maringaense, né? Na verdade, dia 15 de agosto agora, completa 73 anos que eu cheguei a Maringá, né? E esses 73 anos que eu estou aqui em Maringá, a gente tem tantas coisas para recordar, no futebol, na política, vivendo com as pessoas, com os amigos. A gente encontra aqueles amigos, muitos já partiram deste mundo, mas é uma alegria e eu entender que praticamente 99% das pessoas que eu encontro, 99%, são meus amigos de verdade. Olha, Hércules, é uma história bacana. Amigos e amigas que me acompanham nesse momento, eu vou só fazer uma leitura aqui para vocês entenderem como que é interessante conversar com esse rapaz aqui presente. Hércules Ananias, graduado em História e Sociologia, com graduação em História do Paraná e História e Sociedade. Ele lecionou, entre outros colégios, nos colégios estaduais Presidente Kennedy, Gerardo Braga, Tânia Varela e Brasílio Thierry. Isso, mais de 30 anos lecionando. É uma história linda, hein? O que você traz de bom, um resumo aí, desse período que lecionou esses colégios aqui? O interessante meu nessa vida da educação, que 3 colégios que eu estudei com o maior sacrifício do mundo e eu pude conseguir voltar a dar aula neles. E para mim, a hora que eu entrei no colégio para dar aula, no colégio que eu estudei com as maiores dificuldades, e aquilo para mim talvez foi um momento de glória, um momento de um momento de grande desejo e grande validade na minha vida, porque dali eu saí como estudante e dali eu voltava como um mestre. Maravilha. E depois que encerrou, não parou por aí. O Hércules Ananias, ele agora ele trabalha um bom tempo na Fácil Regularize, né? Fale um pouquinho sobre o seu trabalho. Nós temos um trabalho de regularização de imóveis, né? Porque as pessoas, a gente teve notando, Maringá, a cidade vai construindo, então, as propriedades novas
praticamente elas já estão quase tudo regularizadas. Mas mesmo as novas, às vezes surge algum aumento, surge alguma coisa, e as propriedades mais antigas não estão praticamente todas regularizadas, porque existem imóveis que foi construído há 30, 40 anos, e a gente está ali para receber essas pessoas e colocar a regularização do seu imóvel junto ao município. Caso algum dos amigos e amigas que nos veem agora queiram ir até lá para regularizar o seu imóvel, o endereço? O endereço é Travessa Júlio Mesquita, número 170, Centro Comercial, sala 304, terceiro andar. Ali do ladinho da Praça Pouso Tavares. É só ir lá. Mas o seu amor, declare o seu amor a Maringá no momento que ela completa 77 anos. Eu acho que são poucas pessoas que moram o tempo que eu morei em Maringá. E eu vim em Maringá, ainda não tinha uma pista de asfalto, a cidade, as partes que tinha era tudo paralelepípedo. Esse paralelepípedo, para quem não sabe, está lá no Parque do Ingá. Então, quando a pessoa for no Parque do Ingá, ele vai lembrar, se ele estiver ouvindo, que aqueles paralelepípedos foram a primeira estrutura para dar um espaço de segurança melhor para a cidade. E lá também se encontra a Maria Fumaça, que foi uma das primeiras locomotivas, né, que conduzia os passageiros de Maringá até São Paulo. Agora, surgiu uma novidade aí. Estou conversando com um pré-candidato a vereador de Maringá. Por que essa decisão? É interessante, né? E eu gosto da política. Eu tenho a política. Meu pai nunca foi candidato, mas meu pai era uma pessoa que gostava da política, né? Não conseguiu viver muito tempo na política, assim, trabalhou na campanha de Ângelo Pranas, né, um dos candidatos da segunda e da primeira e segunda eleição, quando Vila Nova, José Inocêncio Vila Nova Júnior, foi eleito o primeiro prefeito de Maringá. Então meu pai, isso ocorreu no ano de 52, eu já estava aqui. E em 56, com a eleição de Américo Dias Ferraz, né? E o meu pai trabalhou também com o Ângelo Pranas, família Pranas, e aí eu já, em 56, eu já estava com 7 anos, e eu já andava junto com meu pai, e eu já entregando o verdadeiro santinho, aquele tempo era tudo livre, né, sentado na mesa, entregando propaganda. E meu pai, né, aí veio a eleição de 64, João Paulino Vieiras Filho, o terceiro prefeito da cidade, e quando foi na eleição de Luiz Moreira de Carvalho, o quarto prefeito, meu pai veio a falecer, não teve a oportunidade de votar nele, porque ele morreu no dia 2 de novembro e a eleição era no dia 15. É importante a gente registrar essas informações aqui para a comunidade, né? Agora, você é um pré-candidato. Qual que será a sua bandeira? Qual é a sua bandeira? O que a comunidade maringaense pode esperar de você? Eu tenho um trabalho voltado, mesmo sem ser candidato, eu posso afirmar que talvez poucas pessoas fizeram mais para alguém do que eu, né? Todos os espaços que eu pude ajudar, sempre ajudei, não só como candidato, porque eu fui candidato a vereador em 2000, né? Fiz aproximadamente 1.125 votos e deixei a política, mas nunca deixei a política. Continuei
estudando e continuei dando aula, continuei na minha vida e a minha vida política, trabalhando com diversos candidatos. Isso engordou o meu currículo para que eu pudesse hoje, né, pleitear, né, uma pretensão de quer dizer, na verdade é um pré-candidato, né? Fui convidado, a gente teve uma mudança de partido e as pessoas querem saber por quê. A história do partido ela é muito prática. Em 2 eleições eu deixei de ser vereador em Maringá por estar no partido errado e não estar no partido certo, apesar do convite, né? Que era as 2 eleições, era no PDT. E o PDT fez 4 vereadores e eu não consegui me eleger. Mas isso entendeu? São águas passadas. E hoje eu estou aqui como pré-candidato, colocando meu nome à disposição dos amigos, daqueles que me conhecem, têm facilidade para reconhecer o meu passado, a minha história política, a minha história na educação e a verdadeira minha história como cidadão maringaense. Opa! Fé. Deus. O que é fé para você? O que é fé para o Hércules Ananias? Fé para mim é acreditar, né? E a própria filosofia da vida, ela já diz o seguinte: fé é acreditar. Será que todo mundo tem fé? Uma coisa eu acredito, todo mundo tem fé e todo mundo tem medo também, né? E a fé, ela implanta por ocasião do medo, né? Por exemplo, o indivíduo não está nem pensando em Deus, mas aí ele vai para uma situação imediata que ele necessita daquele momento de algum artifício para que ele seja vitorioso. Então ele fala: fé em Deus e coragem para que eu vença. Eita, maravilhoso, hein? Olha, agora a comunidade que está nos vendo agora, eu gostaria de ouvir uma palavra sua. Hércules Ananias. Para toda a comunidade que está nos ouvindo agora, passe uma palavra amiga, meiga e encorajadora para a comunidade de Maringá. Para a comunidade de Maringá, eu quero deixar uma verdade pura. Nós temos umas eleições, ela vai ocorrer dia 6 de outubro, né? Iniciando às 8 horas, terminando às 17 horas, e que as pessoas valorizem, procure escolher um candidato não pelo seu perfil econômico, pelo seu perfil histórico, pela sua dignidade, pela pessoa que ele é, entendeu? Não aquele candidato que vai lhe oferecer um monte de coisa, por exemplo, presente, oferecer isso, oferecer aquilo, e na verdade ele é aquele candidato que tenha compromisso com o cidadão. O cidadão brasileiro, ele tem que mudar. Eu, como professor de História e Sociologia, eu só tenho a dizer à comunidade: faça valer o seu voto. Quando for para a urna votar, vote consciente, para que amanhã você não possa reclamar. Bom, o gostoso que você fala calma é um professor. Professor do quê? Sou professor de História e Sociologia. E olha, fala muito bem, tem uma dicção maravilhosa, né? Maringá de 2030 por Hércules Ananias. Agora. Maringá de 2030. Como o senhor vê Maringá em 2030? Eu vejo uma cidade um grande desenvolvimento. Eu uma vez fui entrevistado e o repórter quis tentar que eu fizesse uma crítica. E ele falou: como que você vê a cidade de Maringá hoje? Politicamente, cidade de Maringá,
economicamente, a cidade de Maringá, socialmente, e foi falando. Aí eu disse para ele o seguinte: Maringá é isso que é, porque sempre Maringá teve bons administradores. Como eu mudei Maringá em 51, apesar de ser pequeno, né, jovem, vim crescendo, criei minha vida, tudo por Maringá, então eu pude presenciar. Maringá sempre teve esse objetivo e sempre nós tivemos o privilégio de ter grandes administradores, pessoas que lutaram por essas terras, desculpa, por essa cidade. Muitos deles já se foram, né? E por isso que Maringá é isso que é, né? Maringá foi uma cidade, na verdade não era Maringá que era para ser projetada desse jeito. As pessoas não sabem, né? Maringá, ela veio por aquela cidade, Maria do Ingá, né? Talvez criado pela filosofia de uma Índia, né? E Maringá é uma cidade bela para se viver, uma cidade super maravilhosa, uma cidade encantadora. E aquela história, eu sempre disse, aquele que bebe a água de Maringá quando chega aqui, pode ter certeza que se ele ficar um mês, ele não volta mais ou não sai mais de Maringá. Linda Maringá, linda flor da mar. E Maringá é uma cidade linda, né? Maravilhosa, um povo maravilhoso, né? Grandes bosques, grande atividade, uma prosperidade de município. Hércules Ananias, fale o que quiser, como quiser, do jeito que quiser, à vontade, suas considerações. Eu só quero dizer, a realidade é o seguinte, que a gente está numa luta, numa batalha, e eu quero me colocar, que eu sempre eu fui educado, meu pai sempre me educou e dizendo assim, não tem problema que você seja o melhor, mas procure ser o mais honesto, procure ser aquela pessoa que causa uma inveja para o ser humano por aquilo que você é, por aquele homem que você é. Eu fui funcionário da Regional de Saúde, 15 anos na escola. Fiquei de 87 até 2020 e, graças a Deus, fui 11 anos chefe no serviço público, 4 na prefeitura e os outros 7 no Estado. Fui diretor da igualdade racial na gestão de Roberto Pupim, e eu sempre procurei ter uma imagem de um homem agradável, de um companheiro, de um amigo. Então, todos aqueles que me conhecem sabem a pessoa que eu sou e aquilo que eu sou. Pessoas de idade, muitos já foram, mas a gente sente saudade, fiz parte do esporte, muito tempo no esporte, gosto do esporte, gosto da política, gosto da educação e gosto, em geral, do povo de Maringá e mais de Maringá, graças a Deus. Olha, conversar com Hércules Ananias é muito interessante. Não dá para falar quase nada, ele tem tanta coisa, tanta informação, e com certeza em outros momentos a gente vai estar aqui possibilitando outras prosas para que a gente possa levar à comunidade maringaense a história de Hércules Ananias. Hércules Ananias, suas considerações finais? Para finalizar, quero agradecer primeiro a Deus por eu estar aqui com quase 75 anos, com saúde, com vida, e podendo dar essas declarações para a sociedade de Maringá e esperando aquilo que Deus ilumine. Foi que eu disse para um rapaz esse dia. Ele perguntou: o que você
Qual a vitória que você quer ter no dia 7, no dia após a eleição? Falei, nas graças de Deus, eu quero ter a vitória, talvez não seja na urna, mas que seja a minha saúde, a minha dignidade e poder levantar saudável como eu levantei hoje. Que Deus lhe dê muita saúde, dê muita força e sabedoria para enfrentar todas as dificuldades. Muito obrigado e que a força de Hércules seja vitoriosa. Meu amigo e minha amiga, durante 30 minutos conversamos com Hércules Ananias. Falou muito bem sobre vários assuntos. É um professor, graduado em História e Sociologia, tem uma história muito bacana. A gente sabe que ele também desenvolveu um trabalho muito bacana através do esporte. É um pioneiro em Maringá. Com certeza, em outras ocasiões, a gente vai conversar ainda mais. Eu gostaria de falar a você, meu amigo e minha amiga, que é uma satisfação ter conversado alguns minutos aqui com Hércules Ananias. Caso você não conheça ele, Hércules Ananias, o professor Hércules Ananias, agora você pode dizer: prazer em conhecer o professor Hércules Ananias. Obrigado.